Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje o nosso tema é exatamente sociedades indígenas, comunidades quilombolas e cultura da vida. Quando falamos a respeito de antropologia, de estudos antropológicos e de concepção de cultura no Brasil do ano de 2021, é preciso deixar bem claro que estamos falando da cultura que possibilita a vida de todo e qualquer indivíduo, de todo e qualquer ser humano. Isso significa e representa, no final das contas, que pensar antropologicamente de uma maneira avançada é garantir os direitos humanos a todo e qualquer cidadão brasileiro. Por isso, a antropologia busca, numa discussão atualizada com todas as culturas do planeta Terra, e no Brasil especialmente, a defesa da cultura da vida. O que é a cultura da vida? Exatamente uma cultura que promove a diversidade, aceita as várias contribuições que aquela cultura tem dentro da sua formatação, dentro de suas formas de expressão, e mais que isso, a cultura da vida é o oposto, obviamente, da cultura de morte. A cultura de morte é marcada pela destruição da diversidade, por uma tentativa de homogeneizar cada vez mais comportamentos, procedimentos cotidianos, formas de pensar, formas de agir, costumes, a cultura da culinária e aí por diante. Essa homogeneização é uma prerrogativa de uma sociedade que objetiva tirar o lucro mais rápido de grupos que não têm a sua própria expressão cultural. Um exemplo disso é o que nós chamamos hoje de Slow Food. Slow Food é um movimento mundial que pretende resgatar, preservar e retomar uma forma de culinária em que Minas Gerais é um dos expoentes na América Latina, em que é lento o fazer culinário. Estamos falando de uma cultura da vida que preserva o local, que preserva as manifestações mais primárias, mais primitivas e aquelas que são mais ligadas ao nosso modo de ver e de fazer e de ser em sociedade. Significa que a cultura da vida nada mais é do que todos poderem preservar a sua cultura, manifestar a sua cultura e ter dentro da sua cultura possibilidade de ser feliz, viver em paz e com criatividade viver livres e, de certa maneira, colocar a sua liberdade dentro do jogo político. Contrário à chamada cultura da morte, a cultura da vida também combate expressões negativas antropologicamente falando, como, por exemplo, o movimento que no Brasil é marcado por uma depreciação das comunidades quilombolas e das sociedades nômades ou seminômades indígenas. Esses movimentos pretendem homogeneizar a discussão cultural, dizendo que esses grupos são inferiores, dizendo que esses grupos não merecem o cuidado mesmo do Estado brasileiro. Nós sabemos que a preservação das comunidades quilombolas, especialmente a partir da Constituição de 1988, é uma grande vitória para as culturas nacionais. E nesse caso, o Brasil tem todo um projeto voltado para a preservação dessas culturas quilombolas, comunidades quilombolas, que têm muito a contribuir com a diversidade cultural do Brasil. As comunidades indígenas, por exemplo, são importantíssimas e fundamentais para a diversidade cultural do Brasil. Nesse ponto, nós podemos dizer que atacar as sociedades indígenas é atacar a mais primitiva representação do ser brasileiro no território nacional. A cultura da vida, ela preserva, por exemplo, as mulheres da chamada cultura do estupro. Ora, o que é uma cultura do estupro? É exatamente a naturalização de um patriarcado machista que atua sobre o corpo dessas mulheres, fazendo com que elas obedeçam a determinados estigmas sociais e culturais. Especialmente aquele estigma que diz que o corpo da mulher não lhe pertence.
pertence a outro que seria um homem. Vejamos então que a cultura da vida diz que não é bem assim. A cultura da vida diz que a cultura do estupro ela passa por cima da subjetividade, da individualidade e viola os corpos femininos. Por isso que a cultura da vida ela é fundamental para que nós tenhamos uma preservação das liberdades individuais. Não podemos esquecer também que toda a cultura da vida preserva as expressões da diversidade de gênero. Quanto mais a gente preserva, quanto mais a gente estimula, quanto mais se discute, quanto mais a gente dá liberdade para as diversas expressões de gênero, maior, mais vitalizada é a nossa cultura. Nesse sentido, concluindo, nós podemos dizer que as culturas que têm no seu cerne a preservação da vida em sua essência são culturas que estão avançadas na compreensão do que é ser humano, do que é viver em sociedade. Inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe e até a próxima. Um grande abraço!